Olá, meus queridos amigos da nossa Casa Federativa, nossa FERN. Quanta alegria de estarmos aqui reunidos com vocês que aí estão realizando as nossas reflexões da nossa quarta-feira. Hoje nós iremos falar não sobre um tema em si específico, mas nós vamos sobrevoar, comentar algo sobre as leis morais. A terceira parte de O Livro dos Espíritos, onde Kardec separou e colocou as principais questões quanto à lei natural ou à lei divina. É importante nós fazermos, inicialmente, algumas considerações. Todos, enquanto estamos aqui encarnados na Terra, estamos sendo, vamos dizer assim, direcionados, orientados sobre determinadas leis. A nossa Constituição, as leis civil, a lei penal, vamos dizer, as leis de trânsito, que são, ainda que imperfeitas, porque são criadas pelos seres humanos imperfeitos, são direcionamentos para nos mostrar, ainda que de uma forma imperfeita, qual o caminho correto a se seguir e quais são as consequências quando nós resolvemos infringir essas leis. E assim, Kardec, sabendo que existiam as leis da natureza, que existem as leis, que a ciência estuda, como, por exemplo, as leis da física, da química, as leis biológicas. Assim, ele entendeu que essas leis que as ciências da natureza estudam, elas são leis naturais, ou seja, são leis provenientes de Deus. Ora, se para a natureza existem leis, para o espírito imortal, pelo menos para aqueles que estão encarnados aqui no planeta Terra, devem também existir uma pool, uma gama de leis que estão relacionadas às nossas atitudes morais para com Deus, para conosco e para com o próximo. E assim, ele coloca nesse capítulo as leis morais. É interessante notar, nessa primeira passada que nós estamos dando, que as leis morais, são leis naturais. Então, as leis de Deus, vamos dizer assim, podem ser divididas entre as leis da natureza, estudada pelas ciências, e as leis morais, como Kardec coloca, estudada, como os espíritos colocam, melhor dizendo, na resposta, em uma das questões do capítulo 1, desse grande parte, que é a terceira parte. E no capítulo 1, intitulado da Lei Divina ou Natural, Kardec vai colocar didaticamente, nos destrinchando as características das leis divinas. E aí, na questão 615, Kardec pergunta: é eterna a lei de Deus?
E os Espíritos respondem de uma forma muito sucinta, eterna e imutável, como o próprio Deus. Então, essas leis não mudam. Essas leis, elas são imutáveis. Então, não adianta nós infringirmos uma lei moral e achar que ela vai se adequar à nossa situação. Ah, mas eu fiz isso porque eu estava passando por essa situação. Não adianta. A lei de Deus não vai se modificar porque eu estou num processo provacional difícil. Então, a lei de Deus não vai se modificar para as minhas benesses. A lei de Deus é para que a relação que nós temos para com Ele, a relação conosco mesmo, com o próximo, se dê na forma, acima de tudo, na forma de amor, justiça e caridade, que é a última das leis dessa terceira parte, onde os Espíritos vão dizer que ela resume todas as outras leis morais. É interessante que Kardec pergunta, dizendo assim, olha, será possível que o Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que em outras épocas lhe proibiu? E os Espíritos de Deus não se enganam. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis por imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Mas, Júlio, do ponto de vista prático, por que isso é importante? Harmonia. Quando que nós estaremos em harmonia? Quando nós estivermos em perfeito estado de conciliação com as leis divinas, com as leis morais. Por que eu sofro? Por que eu passo por essa situação difícil? Por que eu tenho que passar por uma necessidade X, Y, Z? Porque são processos expiatórios, processos provacionais, decorrente do que nós realizamos, infringimos essa lei em algum momento da nossa vida como espírito imortal. Uma vez passado pelo processo expiatório ou reparando, nós entramos em harmonia com aquela lei divina. Consequentemente, nós iremos sentir a verdadeira felicidade. Na questão 617, Kardec vai perguntar: as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concerne alguma outra coisa que não somente é o procedimento moral? Tem alguma coisa a mais, além do procedimento moral? Os Espíritos respondem: todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Então, aqui são as duas asas. A asa da sabedoria e a asa do amor. Para desenvolvermos a asa da sabedoria, nós iremos amplificar essa asa através do estudo, do intelecto, da sabedoria. A asa do amor vai ser o estudo e a prática
das leis morais. Mas aí, nós às vezes chegamos, vamos ler a terceira parte, vou adiantar aqui que já são Kardec dividiu didaticamente em 10 leis. Ele perguntou aos espíritos o que é que eles achavam em dividir em 10 leis morais. Os espíritos dizendo que tudo bem, que era como parecido, né? Como os 10 mandamentos, né, trazidos a Moisés, e que o mais importante eram, né, os conceitos em si, não somente as divisões. E aí a gente estuda, lê. Kardec perguntou: dado é ao homem aprofundar umas e outras? Os espíritos respondem: mas uma única existência não lhe basta para isso. Olha o link com a necessidade da reencarnação. Às vezes, numa existência, eu estou numa programação para me harmonizar, devido à minha condição atual, com a lei X, Y. Nós vamos falar o nome delas, né, depois. Às vezes eu venho numa encarnação para me harmonizar com outra lei. Sendo que eu falando assim, né, parece muito fácil, muito simples. Qual é o grande problema? Que a gente vem com a programação expiatória, provacional, para nos harmonizarmos num campo, ou seja, não vamos colocar numa caixinha de uma dessas leis morais. E aí nós falhamos. E aí vamos precisar repetir o processo de reorganização de nós espíritos com tal ou qual lei divina. E aí a gente falha. E aí, novamente, no final das contas, processo reencarnatório é a oportunidade de aproximação a Deus através vamos dizer assim, do correto caminho daquela lei moral. Ou seja, que nós possamos conseguir seguir as leis de Deus através dos nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas atitudes, repetindo, para com Deus, para conosco e para com o próximo. É interessante a questão do conhecimento da lei natural. E aí Kardec pergunta assim, na questão 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Olha só que pergunta. Todo mundo tem conhecimento das leis de Deus? Dessas leis morais? Todos podem conhecê-la, respondem os espíritos, mas nem todos a compreendem. Olha o que eles falam. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Os homens de bem, ou seja, o homem de bem é aquele que pratica a lei. E tem aqueles que decidem investigá-lo, como nós estamos aqui fazendo esse estudo, essa reflexão. Mas eu não posso dizer que é porque eu estou aqui fazendo essa reflexão que necessariamente eu sou um homem de bem, devido às minhas imperfeições. Todos, entretanto, isso aqui é o consolador. Cada parte da doutrina espírita, e em particular dessa obra maravilhosa que é o Livro dos Espíritos, tem alguma página, alguma linha de consolo para nós. Os Espíritos falam, todos, entretanto, a compreenderão um dia.
porque forçoso é que o progresso se efetue. Olha só, todos nós a compreenderemos um dia. Então, está aqui, é essa repetição que eu vou ler aqui para vocês, na mesma questão. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que em cada nova existência sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreenderá melhor o que é bem e o que é mal. E aí, na questão 621, uma questão, vamos dizer assim, clássica, amplamente falada no nosso movimento espírita, no estudo de ESG, discussões de grupos, Kardec faz a pergunta que eu diria que é uma das perguntas mais fenomenais do Livro dos Espíritos. Todas são, mas essa, ele realmente foi, assim, né, fantástico. Onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? Está em tal ou qual livro de alguma religião? E os Espíritos respondem, na consciência. Essa é a resposta, na consciência. E aí ele emenda a pergunta. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Por que precisa revelar? Por que precisam dos livros? Por que precisa do Velho Testamento, do Novo Testamento? Por que precisa do Corão? Por que precisa dos livros de religiosidade da China? Por que precisa do Livro dos Espíritos? E eles respondem, ele a esquecer, ou seja, o homem esqueceu e desprezou. Quis Deus lhe fosse lembrada. Então, isso é muito importante. As leis morais compreendem um conjunto de leis feitas pelo nosso Pai para que o espírito, no entendimento, na prática dessas leis, nas suas encarnações sucessivas, ele se aproxime do Criador quando chega em espírito puro. E mais uma questão maravilhosa, que Kardec pergunta. Tudo bem, entendemos essas necessidades, mas qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Ora, vocês estão dizendo que tem essas leis, estão na consciência, que a gente esqueceu, desprezou, mas e agora? Não tem ninguém aí que a gente possa, né, pegar de modelo, de guia, dizer assim, esse aqui, eu acho que se eu fizer igual a ele, tô bem na fita, hein? E aí a resposta é de uma única palavra, palavra de peso, Jesus. Então Kardec vai comentar essa questão dizendo, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque ele, sendo mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, por isso que, para tentarmos seguir as leis morais, nós precisamos entender e estudar o Evangelho. E, acima de tudo,
colocar em prática no nosso dia a dia. E eis que surge, mais à frente, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec vai retirar as passagens de conteúdo moral do Cristo e interpretá-las à luz da doutrina espírita, mostrando a ação de Jesus para cada lei moral descrita no Livro dos Espíritos, o que Jesus fez de forma perfeita, nos mostrando como agir em cada situação diante dessas leis. Então, meus irmãos, essa terceira parte do Livro dos Espíritos é uma parte tão importante, tão maravilhosa. Kardec resolveu dividir em 10 leis. 10 leis que nós vamos comentar aqui para vocês rapidamente. Essas 10 leis, os nomes delas, né? E vamos fazer alguma coisa para a gente ver que interessante, né? São essas 10 leis, né? Então, na questão 647, abrindo a divisão da lei natural, Kardec pergunta: a lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinada por Jesus? A resposta é: certamente esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostrar a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo, como fazem presentemente, ou seja, nós presentemente estamos deixando de cumprir essas leis. Demais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muitos vagos deixam um grande número de portas abertas. E aí Kardec, na questão seguinte, vai dizer, já que para não deixar muito vago, eu dividi em 10 partes. Então, nós temos a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, de sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. E aí, os amigos espirituais vão dizer que essa última lei de justiça, amor e caridade resume todas as outras leis. E é interessante que em cada capítulo desse, né? Então, como, por exemplo, lei de adoração. Vamos dizer, poxa, como é que pode? Será mesmo lei de adoração, mas a gente vê tantas pessoas aí que nem acreditam em Deus, mas diante do sofrimento muito grande, diante de uma situação de dificuldade na vida, a questão 650 nos ensina. Porque Kardec pergunta: origina-se de um sentimento inato à adoração ou é fruto de um ensino? Porque às vezes aquela pessoa pode não ter, né, tido contato, né? Ele vai dizer assim: sentimento inato como o da existência de Deus. A consciência de sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Então, naquele momento difícil, naquele momento, um sofrimento, de uma doença, vem aquele sentimento inato de notar a nossa fraqueza, de nós nos curvarmos diante do nosso Pai, porque sabemos o seu amor para nos agir, nos ajudar através da misericórdia infinita. Então veja só
uma parte aqui da lei moral de adoração que nós podemos ter na nossa prática, não é? Do dia a dia. Vamos pegar um aqui tão importante, não é? Tão importante, muito atual, que é a lei de destruição, né? Onde nós estamos vivendo, né? O flagelo destruidor, que é a pandemia. Eu não vou falar de todos, que é para quem está nos assistindo, né, ter o gostinho de ir lá, abrir a terceira parte do Livro dos Espíritos, né, e dar uma lida lá, né, nas leis morais. E aí tem aqui, por exemplo, os flagelos destruidores, que está aqui na lei de destruição, tá? Na parte onde ele vai falar nessa questão aqui, gente, 738, que é fantástico para acalmar os nossos corações diante dessa pandemia. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Porque alguém pode dizer, nossa, mas que Deus é esse que fica mandando flagelo? Aí a gente diz, não, olha, porque com isso, a evolução, o progresso do planeta, que ia demorar séculos, se faz em anos. Só vê desenvolvimento aí da ciência, da saúde, da vacina, da benevolência, uns para com os outros. Mas alguém pode dizer, não, mas esse negócio aí não tá bom. Não gostei dessa resposta. Não tem outro jeito, outros meios que não os flagelos destruidores? Os espíritos respondem. Pode. E os emprega todos os dias, porque deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Todos nós. Porque como a lei de Deus está na nossa consciência, nós sabemos quando fizemos o bem e quando fizemos o mal, em todos os momentos da nossa encarnação. A gente quer, vamos dizer assim, botar debaixo do tapete. Fingir que nós nunca erramos, mas nós sabemos, porque a lei de Deus está na consciência. E os espíritos continuam, o homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho, né? Castigado, ou seja, precisa quebrar esse orgulho, né? Precisa ir lá e causar um dano no orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Por isso que o egoísmo e o orgulho são as duas grandes chagas nossas. São eles os grandes, vamos dizer assim, os grandes portões, as grandes muralhas que vão fazer com que nós não consigamos ultrapassar para nos alinharmos às leis morais. Por isso a importância de entendermos do nosso tamanho pequeno. Por isso é importante sabermos da nossa fraqueza, da nossa fragilidade. Esse corpo físico frágil. E assim nós iremos, através da prática do amor, da justiça e da caridade, que é o resumo dessas leis morais, conseguirmos agir e seguir as leis divinas até o dia que seremos verdadeiramente felizes. Meus queridos irmãos, que Jesus os abençoe, abençoe a cada familiar de vocês, que o amor de Jesus
possa estar em cada família, que todos possam estar bem, e para aqueles que estão com algum familiar doente, ou você mesmo, receba o nosso carinho, nosso abraço fraterno e lembrar que a misericórdia de Deus está sempre presente, que nada acontece sem a permissão do Pai. Um grande e forte abraço no coração de todos vocês. Muita paz.